Felipe Quirin, nosso amigo, grande Felipe Quirin. Luquinha tá melhor? O Luquinha que tava com febre na semana passada melhorou? Gripezinha? Gripe trivial, ô Quirin? Tá tudo bem com ele? Bom dia, querido. Tudo bom, João? Bom dia a você, Thaís, e a todos. Lucas tá com a saúde 100%, viu? Final de semana tocou o terror lá em casa. Então já tá legal. Tem que segurar porque tá legal. Dura é quando tem que empurrar, né? O Quirin lá no Sudão, né, cara? Guerra, né? Pô, a gente já vem falando de guerra há tanto tempo, né? Ucrânia, Rússia e tal. Essa guerra me parece que não chega a um fim. Me parece que tá longe o final dela, infelizmente. E lá no Sudão, guerra de novo. Os caras resolveram dar um golpe de Estado, né? Juntaram o exército e um grupo potente, também paramilitar lá do Sudão. Os dois se uniram e tomaram o poder. Só que agora, Thaís, depois de tomar o poder, eles estão brigando. Ah, sim. Nós já tomamos, né? Agora, quem é que vai ficar com o poder? A gente tirou o poder do outro. Nós dois juntos. Agora, quem é que vai dominar a parada? Juntos a gente não vai dominar, a gente precisa separar, é isso que está acontecendo. E as imagens são impressionantes, porque não há uma violência, né? Há uma escalada. Sim. Cada dia que passa, a situação vai ficando mais grave, mais tensa, e a preocupação de quem está ali, né? E centenas de mortes. Ou seja, os dois que tomaram o poder agora estão um atirando no outro, né? Olha só que loucura. Só que resolveram abrir um corredor humanitário para permitir a saída das pessoas que quiserem sair, não é, Quirin? Pois não, querido? Olha, João, até teve um cessar-fogo, né, que eles combinaram para liberar que pessoas possam deixar a capital do Sudão, Khartoum, mas não foi respeitado esse cessar-fogo. Então, muitos países estão fazendo mega operações para retirar seus nacionais de lá, enviando aviões militares, helicópteros, o exército. O Reino Unido fez isso no final de semana, os Estados Unidos, a França, a Alemanha. A gente está falando de um conflito na capital do Sudão, onde moram mais de 1,5 milhão de pessoas. É um conflito que tem escalado, já são cerca de 10 dias, 420 mortes pelo menos, quase 4 mil feridos. E o Itamaraty disse que 16 brasileiros estavam registrados em Khartoum. 15 conseguiram deixar a capital e um iria deixar a cidade hoje. Um desses brasileiros é um jogador de futebol, Paulo Sérgio. Ele está num grupo que tem 4 jogadores e 5 integrantes da comissão técnica do time Al-Merreikh. E ele reclamou da ajuda do Itamaraty. Disse que eles não tiveram o suporte necessário, conseguiram um ônibus por meio do presidente do clube e durante a madrugada viajaram até uma cidade que fica na fronteira com o Egito, dando toda a situação, conversando com a ONU e também com outros países que fazem essas operações, mas que existem muitas dificuldades, principalmente de logística, João. Mesma realidade que nós vimos no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Aqueles corredores humanitários e o drama das pessoas desesperadas, querendo e precisando sair de uma área tão violenta. Que loucura isso. Quirin, muito obrigado. Um beijão pra você, um beijão na família. Amanhã a gente se encontra. Olha o bombeiro, que chique aí, ó. Olha o caminhão do bombeiro, que chique, aí no Reino Unido, tá vendo? Que legal. A escada Magiros deles ali e tal. Esse é chique, mas eu acho que o nosso é mais bonito. Gostei mais do nosso. Achei o nosso mais estiloso, mesmo porque os nossos bombeiros são referência para o mundo inteiro, sabia? São heróis e muito competentes no que fazem. Valeu, Quirin. Muito obrigado, queridão. Até amanhã. Minha gente, daqui a pouco... Os sangrentos combates entre o exército e paramilitares no Sudão chegam ao 10º dia consecutivo nesta segunda-feira, em meio aos esforços para a retirada de cidadãos estrangeiros do país africano. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou que mais de 1.000 nacionais do bloco foram resgatados. Países como Estados Unidos e China, importante parceira comercial do Sudão, também efetuaram a retirada de seus cidadãos. Apesar do resgate em massa de civis, o emissário das Nações Unidas para o país do leste africano, Volker Perthes, vai permanecer em território sudanês. Em pronunciamento nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o conflito no Sudão pode se espalhar para toda a região. Desde o início do confronto em 15 de abril, centenas de pessoas foram mortas e milhares sofreram ferimentos. A violência deve parar, sob o risco da deflagração de uma catástrofe que pode atingir toda a região e até acima. Já o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos temem que o grupo paramilitar russo Wagner entre no conflito.
A organização de mercenários liderada por Yevgeny Prigozhin está presente no continente africano. We do have deep concern about the engagement of Temos um grande receio sobre a participação do grupo de Prigozhin, o Wagner, no Sudão. Ele atua em vários países da África e é um elemento que, quando adicionado, traz consigo mais mortes e destruição. that when it's engaged simply brings more death and destruction. Mesmo com os apelos internacionais, uma trégua entre os generais Abdel Fattah al-Burhan, líder do exército de fato do Sudão, e Mohamed Hamdan Dagalo, comandante das forças de apoio rápido, parece distante de acontecer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 420 pessoas morreram e pelo menos 3.700 ficaram feridas até o momento. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados informou que entre 10.000 e 20.000 pessoas haviam cruzado a fronteira com o vizinho Chad, país a oeste do Sudão, até quinta-feira passada. Atentado terrorista no centro de Jerusalém. Foi assim que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou o episódio em que 5 pessoas foram atropeladas por um carro na capital do país. De acordo com os serviços de emergência, um homem de 70 anos ficou gravemente ferido, uma mulher de cerca de 30 anos e 3 homens de 25 a 50 anos sofreram ferimentos leves. Eu parei aqui porque o sinal estava vermelho, então vi o carro por trás de mim atropelando a toda velocidade pessoas que estavam em pé no cruzamento, chegando a toda velocidade e machucando as pessoas. Ouvi os tiros, vim ver o que acontecia, atravessei a rua e vi esse homem no carro, obviamente morto, tirei fotos dele. Então havia uma menina no chão, uma jovem no chão e algumas pessoas cuidando dela, não parecia grave. Havia outra jovem na esquina e ela tinha alguém com ela, então sua mãe veio, então muitos policiais vieram, eles nos perseguiram a todos. A polícia informou que um civil que estava próximo ao local e que assistiu à cena atirou e neutralizou o terrorista. A exumação de ao menos 58 corpos de pessoas que teriam morrido de fome incentivadas por uma suposta seita cristã no Quênia. Segundo a polícia local, a Igreja Internacional das Boas Novas dizia aos fiéis que se eles jejuassem, iam para o céu. A polícia ainda investiga se o desaparecimento de 112 pessoas na região onde os corpos foram achados está ligado à seita investigada. O líder do culto, identificado como Paul Mackenzie, está custodiado e aguarda uma decisão da justiça. Enterrados em covas rasas numa floresta localizada no leste do Quênia, em 3 dias esses corpos exumados saltaram de 26 para 58. O secretário do Interior e da Administração Nacional, Kinturi Kindiki, condenou o que chamou de massacre. No Twitter, ele disse que as mortes são abusos aos direitos humanos e à liberdade de culto. Já o presidente do país, William Ruto, defendeu a prisão dos envolvidos. Sobre uma seita no Quênia que é suspeita de ter causado 58 mortes. A polícia exumou 50 vítimas que estavam enterradas em valas comuns. Outras 8 pessoas foram encontradas vivas, mas não resistiram. 29 sobreviventes foram resgatados e, segundo as investigações, os seguidores da seita acreditavam que tinham que passar fome para ir para o céu. Eles viviam em vários assentamentos isolados dentro de uma floresta. O líder da seita foi preso no dia 14 de abril, depois de ser denunciado pela existência de covas com os corpos de alguns seguidores. E, de acordo com a imprensa queniana, ele se recusa a comer e a beber. Autoridades no Quênia já exumaram pelo menos 39 corpos numa propriedade pertencente a um líder religioso que obrigava os seguidores a jejuarem até à morte para chegarem até Jesus. As autoridades já colocaram o pastor sob detenção enquanto prosseguem as investigações. This clearly shows that there are many who are still in there, who are continuing with this fast and possibly dying every second that passes by. That is why we are appealing to the national government to send boots on the ground. The child belongs to the family and the community. And here, when they came here, they were tied with ropes and forced to fast for up to until they pass on. That is a big blow and a big shock to our country. What cruelty! A situação foi denunciada às autoridades por membros do público. Pelo menos outras 15 pessoas foram encontradas em estado grave, tendo 4 delas falecido mais tarde.
cenário internacional, a gente vai falar sobre o Quênia, né, Douglas? Isso mesmo, ao menos 58 pessoas que supostamente seriam membros de uma seita cristã morreram no Quênia porque acreditavam que iriam para o céu se passassem fome, é isso mesmo. Essas imagens da Reuters mostram inclusive a remoção dos corpos enterrados em valas. A Igreja Internacional das Boas Novas está sendo investigada por causa disso. O líder dessa congregação foi preso, ele é acusado de incentivar o jejum extremo aos fiéis. Extremo nesse ponto aí. 58 pessoas morreram então. Os corpos foram descobertos somente no último final de semana e estavam enterrados em algumas covas rasas em uma floresta.